Olá, pessoal. Vamos voltar, então, a falar sobre mecanismos regulatórios em nível de tradução e continuar com alguns modelos de regulação em procariotos para depois introduzirmos eucariotos e os mecanismos envolvidos em eucariotos. Então, o próximo mecanismo regulatório é um mecanismo que tem o nome de ribosuite. A tradução disso eu não tenho ideia como é que é, seria a melhor tradução, mas a tradução implica em mudanças de estruturas conformacionais do mensageiro, do RNA, mediado por alguma condição, por algum sinal. Então, em diferentes sinais, o RNA mensageiro adquire uma estrutura X ou Y em função da mudança desse sinal. E essa mudança de estrutura é mediada pela ligação de uma determinada molécula, de um determinado componente celular, tá bom? Então, precisa ter um sinal que se liga ao RNA para promover essa transição de conformação. Esse mecanismo pode atuar tanto em nível transcricional como traducional. Nosso foco é tradução. Então, observem esta figura. Eu tenho aqui uma figura onde a tradução deste mensageiro está ocorrendo muito bem. Eu mostro aqui o ribossomo, já passou pelo RBS, já está lá na frente, já incorporou 3 resíduos de aminoácido na proteína. Eu não sei o que está acontecendo, viu, gente? Com o meu computador, ele tem uma rebeldia que é... Bom, então eu tenho aqui uma condição, ok, tradução está ocorrendo. Entretanto, num determinado momento da vida dessa célula, tem um ligante que ligou aqui nessa estrutura secundária, e essa estrutura secundária foi modificada. Então, eu mudei de estrutura secundária, e com isso, olha o que aconteceu. O RBS, a sequência de Shine-Dalgarno, ficou escondida, obstruída. Então, a tradução desse mensageiro, nesta situação, onde acumulou este ligante aumentou de concentração, a síntese proteica parou. Então, já está bem implícito aí a definição de ribossuite. Tá? Eu não vou falar isso, não. Eu quero que vocês definam o ribossuite com as próprias palavras, olhando uma determinada figura. Pode até se reportar a essa figura. Se vocês forem no Google, vocês vão encontrar um monte de definições. Mas eu acho que eu não estou pedindo isso. Eu estou pedindo que vocês olhem figuras e vocês tentem entender o significado disso. E eu estou escrevendo aqui, ó, atividade remota. Prestem atenção que em vários slides meus eu coloco uma pergunta, uma reflexão e falo atividade remota. Remota é que eu quero que vocês busquem isto, não façam plágio. Plágio é uma coisa ofensiva à honestidade do cidadão e da cidadã. Plágio é uma coisa que quem costuma fazer são os nossos políticos, que está acabando com o nosso país e com o mundo civilizado que a gente já poderia ser, mas não é. Então, aqui na escola, eu copiar e colar uma coisa que eu passei uma tarefa, copiar e colar idêntico, é plágio. Plágio é crime, tá? Então, por favor, a intenção eu sei que não é essa, sejam sempre cuidadosos. Anunciem a referência, tá? E se eu estou pedindo para vocês fazerem uma tarefa, uma atividade remota, obviamente eu quero que vocês podem consultar os meus slides, tudo, e falem com suas próprias palavras, tentem dar exemplo e assim por diante, tá ok? Então, vamos ver aqui um exemplo específico, genérico, primeiramente,
Então, existe um mensageiro que produz um determinado produto, uma proteína, e esse mensageiro apresenta essa estrutura secundária no 5' UTR. Aqui está a sequência de Shine-Dalgarno, o códon AUG, e eu estou mostrando na parte superior que a proteína é feita. On. Significa que a tradução está ocorrendo. Significa que... Só um minuto, por favor. Bom, e aqui embaixo, o que acontece? Aquele ligante, por algum motivo, esse ligante, por algum motivo, acumulou. Então, daqui para cá, houve acumulação em função da produção desta proteína aqui, ó, em função da atividade desta proteína, este ligante acumulou, aumentou de concentração. Ao acontecer isso, esse ligante tem afinidade por essa estrutura, só que quando ele se liga, ocorre uma mudança conformacional, e nesse momento eu tenho tanto AUG quanto sequência de Shine-Dalgarno escondido, bloqueado de interagir com o ribossomo. Esse mensageiro para de ser traduzido. De novo, uma estrutura secundária, onde, num primeiro momento, a sequência de Shine-Dalgarno e o AUG estão disponíveis para o ribossomo, a proteína é feita. Em função, com o passar do tempo, da atividade dessa proteína, vai ser gerado uma molécula, um cofator, o que quer que seja, que aumenta de concentração. Este fator se liga à sequência 5' UTR tridimensional secundária do mensageiro, alterando sua conformação e agora obstruindo, escondendo Shine-Dalgarno e AUG. Com isso, a síntese deste produto para. É um feedback negativo, né? De certa forma, onde ocorre um rearranjo no RNA mensageiro que passa a sequestrar a sequência de Shine-Dalgarno, e isso ocorre, por exemplo, com enzimas que sintetizam uma molécula que é um cofator para uma série de processos, S-adenosilmetionina. É um co-substrato comum envolvido em transferência de grupo metil, transsulfuração e aminopropilação. Então, veja, o que nos interessa é o decifrar, é o entender do molecular, do modelo, do desenho, do esquema. Mas é claro que para vocês eu vou dar um pouquinho mais de informação. Eu vou fazer uma pergunta específica sobre SAM, sobre S-adenosilmetionina, não. Mas eu vou fazer uma pergunta sobre esse esquema aqui, e isso é importante, é isso que interessa entender. Então, isso é ribosuite. Tá? Um outro mecanismo envolve um pequeno RNA antissenso. É um RNA que se liga em algum lugar, e o fato de estar ligado nesse lugar, ele impede que esse lugar seja usado para algum outro processo. Então, vai bloquear, nesse exemplo que nós estamos dando, a produção de uma proteína que estoca ferro. Ferro é um íon metálico extremamente importante para nós. Nós não podemos passar sem ferro, por exemplo. Sem ferro, a gente não transporta oxigênio pelas hemácias. Os micro-organismos também. Ferro é um grupo prostético de uma série de proteínas e enzimas que são envolvidas em vários metabolismos. Portanto, o controle dos níveis de ferro é extremamente importante. Entretanto, o ferro livre é altamente tóxico. Ele vai participar de uma série de reações de óxido-redução e vai, como o nome quer dizer, ferrar a célula. Nesse sentido,
controlar os níveis de ferro livre é essencial e todos os organismos, da bactéria ao homem, fazem isso. Nesse modelo, eu estou mostrando, então, a existência de um pequeno RNA antissenso que se liga, olha onde, Shine, Dalgarno e Auger, de modo que obstrui essas sequências para a chegada da solubilidade menor do ribossomo. Então, na primeira situação, este pequeno RNA não está presente e a proteína é feita normalmente. Numa segunda situação, ferro aumentou dentro da célula, este mensageiro, esse pequeno RNA é sintetizado e agora ele passa a controlar a tradução deste mensageiro que produz esta proteína. Essa proteína deve fazer alguma coisa na célula. Certamente ela vai aumentar os níveis de ferro dentro da célula. Provavelmente é uma proteína que vai trazer ferro para dentro da célula. Mas quando os níveis de ferro aumentam, um pequeno RNA regulatório vai ser sintetizado, impedindo que eu faça mais proteína para trazer mais ferro para dentro da célula. Então, nessa situação, a tradução desse mensageiro está off. Aqui tem uma pequena perguntinha, também atividade remota, que vocês precisam pensar e responder. Vejam, esses slides, além da aula que eu estou gravando, eles também serão disponíveis na forma de PowerPoint. E esses slides vão ter sempre essas perguntas. Na aula presencial, vocês têm como tirar todas as dúvidas e eu tenho como ajudá-los a responder corretamente todas essas perguntas, tá? Vai depender de vocês, eu não vou ficar atrás e responder essas perguntas, bom? Como que a gente explica isso? Aqui é um mecanismo que, olhando assim, fala, Ave Maria, já vem essa louca. Mas não é louca, não, é simples. Se vocês aprenderem a não ter medo de uma figura, eu já tive medo de ter pesadelo. Hoje em dia eu não tenho mais, não. E muitas vezes eu me dou por vencida e não entendi a figura. Mas eu quero ajudar vocês a aprender a entender essas figuras. Então, aqui eu mostro o modelo da interação entre um fator de transcrição chamado FUR. Olha o nome dessa coisa. Ferric Uptake Repressor. É uma proteína repressora daquelas envolvida no uptake. Uptake é na captura, na captação, tá? Então, eu vou falar sobre um fator de transcrição envolvido da regulação de proteínas que capturam ferro. E o envolvimento deste fator de transcrição é reprimindo proteínas que capturam ferro. Tá bom? E a presença de um pequeno RNA de interferência, sRNA. Então, ele vai fazer um papel, perdão, é um RNA antissenso que faz o papel de um RNA de interferência. Então, vamos pensar na primeira situação, que é qual é o sinal para esse fator de transcrição ficar ativo. Se ele vai reprimir a captura de ferro, é porque já tem muito ferro. Então, ele é ativo quando os níveis de ferro estão altos. Tá? Então, eu tenho essa proteína ativa. Diretamente o ferro liga nessa proteína? Eu não tenho certeza, não, mas eu acho que sim. Mas não pode não ser diretamente, tá? Então, olha a primeira coisa, as duas atividades dessa proteína, deste fator de transcrição ativo. Ele inibe a transcrição de genes que vão fazer a captura de pegar mais ferro. Inibe a transcrição. E ele também inibe a transcrição de um pequeno RNA que se liga em Shine Dalgarno e a ATG, AUG, no caso. Quando isto ocorre, né, na presença de muito ferro, o resultado disso aqui vai ser os genes que codificam as proteínas que
estocam ferro, para não ter muito ferro livre, vão ser ativados, vão ser induzidos. E eu vou produzir a proteína, tá bom? Que estoca ferro. Entretanto, na ausência de ferro, esta proteína está inativa. Se ela está inativa, as proteínas, os genes que adquirem, que capturam, que codificam as proteínas que capturam ferro, estão ativos, tá? Vejam que quando tem muito ferro, o efeito é o contrário. Inibição da transcrição de genes que capturam ferro. Quando não tem ferro, a célula precisa de ferro. Ativação da transcrição de genes que pegam ferro. E essa proteína inativa deixa de reprimir o RNA antissenso, que inibe as proteínas que estocam ferro. Inibem a tradução de proteínas que estocam ferro. Se a célula não tem ferro, eu preciso capturar para usar e não para estocar. Storage é estocar. Então, este RNA, na ausência do seu repressor, é transcrito e ele impede que os mensageiros de proteína que estoca ferro, são essas aqui, possam estar produzidas, tá? Então, eu tenho aqui neste nível a regulação por um pequeno RNA que impede a tradução de mensageiro que estoca ferro, tá bom? Resumindo, sinal para ativação de FUR, deste fator de transcrição, alto ferro. Onde essa proteína ativa vai atuar? Vai atuar na repressão de genes que captam ferro e na repressão da síntese deste pequeno RNA. Então, as proteínas que estocam ferro vão ser traduzidas. Qual o resultado da atividade desta proteína, então, de FUR ativa? Ativação da tradução dos mensageiros, cujos produtos estocam ferro, tá bom? É isso aí, ferro limitante, um pequeno RNA regula negativamente um conjunto de proteínas, um conjunto de mensageiros que codificam proteína, conjunto de mRNAs que codificam proteínas, tá bom? O português é fundamental. Tá errado o que eu escrevi. RIB-B é o nome desse cara, tem 90 nucleotídeos, e ele próprio é regulado negativamente pelo ativador FUR, pelo repressor FUR, tá bom? Então, é isso aí. Diferentes mecanismos de regulação em eucariotos. Nós vamos falar também de proteínas e de RNAs regulatórios. Vejam, a regulação da expressão genes em eucariotos, ela se dá numa diversidade de níveis. Nós estamos aqui, na nível traducional. Qual que é o grande impacto da regulação em nível traducional para na síntese de proteínas? É porque, vamos imaginar um primeiro cenário. Primeiramente, está desacoplado transcrição e tradução. Existe uma possível demora no aparecimento de uma proteína, porque depende da transcrição, do processamento, do transporte, para depois ela ser traduzida. Embora esta demora pode ser extremamente curta, ou seja, a maior importância não é isso daqui. A maior importância é isso daqui. Necessidade imediata de uma proteína. Então, a célula produz um mensageiro, processa esse mensageiro, mas mantém ele reprimido. Vou dar um exemplo para vocês. Uma série de mensageiros relacionados à defesa da célula, do organismo eucariótico, defesa contra infecção, citocinas do sistema imune, defesa contra
estresse oxidativo, muitos desses mensageiros já estão prontos no citoplasma da célula, só que a proteína não está sendo feita. Então, quando a rápida necessidade de uma proteína, muitas vezes o controle tradicional é feito assim. Tem alguns eventos que dependem desse controle para que comece a ocorrer o desenvolvimento embrionário. É central, a regulação tradicional é central, até porque quando ocorre a fecundação, ovócito e espermatozoide, nos primeiros estágios do desenvolvimento, o aparato de transcrição ainda não é funcional. Então, é necessário que haja um controle tradicional para comandar essa trajetória importantíssima e séria no desenvolvimento de qualquer organismo, no caso eucariótico, tá bom? Então, o controle tradicional tem uma importância tão grande, tão válida quanto as demais níveis de regulação. E nessa regulação, nós vamos observar as regiões 5' e 3' não traduzidas do mensageiro, que vão ser importantíssimas nesse mecanismo, nesse controle. Isso porque eu não vou abordar uma série de outros mecanismos de controle, como eu vou mostrar daqui um pouco. Então, a importância da regulação, ela vai se dar muito na etapa de iniciação da síntese de proteínas eucarióticas, e nós vamos ver algumas estratégias que têm similaridade com o que é feito em bactéria, tá? Ou seja, uma proteína regulatória ou um RNA regulatório comandando ou modulando a atividade do complexo de iniciação da tradução. Então, vários mecanismos. Nós vamos falar desse mecanismo aqui. E tem um outro mecanismo que eu também chamo a atenção. Ah, meu Deus do céu. Perdão, gente. Que é extremamente, cada vez mais, chamado a atenção para esse mecanismo, mas a gente não vai abordar na disciplina básica, que é a regulação por pequenas ORFs upstreams. Então, eu tenho um mensageiro, aqui tem a ORF principal, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu tenho um mensageiro, aqui está a ORF principal, que vai codificar uma determinada proteína, uma enzima, um hormônio, o que quer que seja. Aqui eu tenho 5', 3'. Então, o que são pequenas ORFs upstream? Upstream da ORF principal. Então, eu tenho pequenas regiões aqui que tem um AUG e um códon de parada. E essas ORFs e um códon de parada. E essas ORFs, o ribossomo vai reconhecer o AUG e traduz essas pequenas ORFs. Isto faz com que a tradução desta daqui seja modulada, tá? Nós não vamos falar sobre esse mecanismo, é um mecanismo um pouquinho mais complexo, e a gente deixa esse mecanismo para as aulas de pós-graduação. Então, um outro ponto de regulação é regulação pela estabilidade do mensageiro. E aqui eu só vou mostrar um quadro genérico. Isso aqui é uma regulação que não é uma regulação específica de um mensageiro em particular, é uma situação que ocorre no controle da estabilidade, da durabilidade de um RNA mensageiro depois de sintetizado. Então, imagina que a região 5' cap, UTR, região codificadora, cauda 3, extremidade 3' UTR, cauda poliar. À medida que esse mensageiro foi sintetizado e adicionado à cauda poliar, que em animais é em torno de 200, fungos, por exemplo, é na faixa de 80, 100, essa cauda poliar, à medida que o tempo passa, ela é encurtada espontaneamente. Existe mecanismo que promove isso. Quando essa cauda poliar chega num limite crítico, vai ocorrer uma rápida degradação desse RNA mensageiro da extremidade 3' para 5', tá? Tá marcado aqui. Com a cauda poliar curta, existe também um processo que leva à remoção do CAP.
A hora que o CAP é removida em resposta ao encurtamento da cauda poliar, vai ocorrer uma rápida degradação do 5' para 3'. São dois mecanismos de decaimento, os dois, 5', 3', 5' e 5', 3', podem ocorrer na mesma molécula de RNA mensageiro, tá bom? Está representado aqui. Eu posso ter o encurtamento da cauda poliar devido à presença de uma proteína que tem atividade de deadenilase, que reconhece o CAP também. Então, essa proteína vai comendo a cauda poliar até acontecer os eventos mostrados no slide anterior, tá bom? Então, ó, o primeiro modelo que nós vamos falar, o primeiro mecanismo, perdão, de regulação que nós vamos falar é aquele mediado por um complexo de uma proteína regulatória numa estrutura secundária da extremidade 5' do mensageiro. O freio que vocês ouviram, essa freada brusca, é porque imagina que o ribossomo estava andando aqui e o ribossomo, quando se liga ao CAP, ele consegue, com uma série de atividades helicases, ele consegue desfazer essa estrutura e produzir essa proteína. Mas a partir do momento que tem uma proteína regulatória, que é este oval amarelo, essa proteína estabiliza essa estrutura em grampo, de modo que o ribossomo que estava caminhando normalmente aqui, ele agora é freado antes de chegar ao AUG. Então, é um mecanismo baseado numa proteína regulatória ligado à extremidade 5' UTR do RNA mensageiro. E, mais uma vez, eu vou fazer uma pausa para a gente não gravar videoaulas muito longas, tá bom? Então, até daqui um pouquinho.